Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo para vocês e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os componentes da sessão de treinamento e basicamente a gente divide esses componentes da sessão em aquecimento, parte principal e recuperação. Então, grande parte da literatura que vocês pegarem, a gente vai ter lá a parte de aquecimento, a parte principal e a parte da recuperação. Hoje, nesse vídeo, eu vou dar um enfoque um pouquinho maior para falar um pouquinho sobre o aquecimento. Então eu vou dizer, passar aqui para vocês qual é a minha forma de pensar em relação ao aquecimento, quais as estratégias que eu atualmente utilizo nesse aquecimento e quanto tempo mais ou menos eu levo para aquecer o meu praticante, tá? O meu cliente. Então basicamente quando a gente pensa em aquecimento é ter essa transição do estado de repouso para o estado da atividade. Então a gente pensa em aquecimento, a gente pensa em aumentar a temperatura corporal, pensa em aumentar a função enzimática, pensa em aumentar a resposta metabólica, pensa em aumentar a extensibilidade dos tecidos moles. Todas essas alterações neurofisiológicas vai preparar o seu praticante para a parte principal. Então, quanto tempo mais ou menos eu levo no período de aquecimento? Pode ser 5 minutos, pode ser 10 minutos, pode ser 15 minutos, pode ser 20 minutos. O que vai me fazer, às vezes, utilizar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos ou 20 minutos? O que me faz pensar muito no tempo que eu levo para aquecer esse aluno, basicamente é o perfil dele. Por que o perfil? Dentro dessa fase de etapa de aquecimento, eu penso muito em desenvolver a flexibilidade do aluno, a mobilidade, o controle motor e também junto a estabilidade. Então, dentro dessa parte de aquecimento, pensando em preparar para a parte principal, eu penso em melhorar a flexibilidade dele, eu penso em melhorar a mobilidade dele, eu penso em melhorar o controle motor e a estabilidade desse cliente. Porque você tendo uma melhor flexibilidade, uma melhor mobilidade, um melhor controle motor, essa parte principal, que é o período no qual você vai desenvolver as capacidades físicas, você vai desenvolver a sua força, você vai desenvolver o seu componente cardiorrespiratório, enfim, o que você tiver que desenvolver na parte principal, teoricamente vai ser mais eficiente porque ele vai ter o melhor movimento. Então, as estratégias que eu utilizo dentro do aquecimento são estratégias que visam melhorar a flexibilidade, visam melhorar a mobilidade, visam melhorar o controle motor, visam melhorar a estabilidade, a parte proprioceptiva também, para preparar para essa parte principal. Então, dentro dessa parte de aquecimento, eu utilizo exercícios de mobilidade, utilizo exercícios de estabilidade e exercícios que também trabalhem essa parte do controle motor. Tá? Quanto tempo? Depende do perfil desse cliente. Por exemplo, quanto menor for a mobilidade dele, quanto menor for a flexibilidade dele, quanto pior for o movimento desse cliente, eu tento trabalhar ao máximo nessa parte de aquecimento com ele para preparar para a parte principal. Então, às vezes, tem cliente que eu fico, muitas vezes, 20 minutos fazendo essa parte do aquecimento. Exercício de mobilidade, exercício de estabilidade, exercício de controle motor, tá? Para depois começar a parte principal. Tá? Então, seria basicamente 20 minutos ali da parte de aquecimento, talvez uns 30 minutos da parte principal e 10 minutos da parte de recuperação. Tá? Ou menos aqui, ou 35 da parte principal e 5 minutos, por exemplo, da parte de recuperação. Então, essa distribuição de quanto tempo eu vou levar para o aquecimento, quanto tempo eu vou levar para a parte principal e da recuperação, é dependente das necessidades de cada cliente. Como eu disse, às vezes eu tenho clientes que às vezes eu aqueço 10 minutos, porque já são clientes que necessitam menos dessas questões aqui, e muitas vezes já estão mais prontos para a parte principal de forma um pouco mais rápida. Em contrapartida, eu tenho clientes que eu preciso levar mais tempo para preparar esse cliente para a parte principal.
né? E sem falar em outras questões também, como tempo, temperatura do ambiente, né? Muitas vezes a gente já tem um clima que às vezes está um pouco mais quente, que você diminui também essa necessidade de aquecimento. Em contrapartida, às vezes tem dias que estão um pouco mais frios, né, que a temperatura está um pouco mais baixa, que você vai ter que pensar um pouquinho mais nessa parte de aquecimento para preparar esse cara para a parte principal. Tá? Então, o aquecimento basicamente seria, né, o momento ali, a etapa que a gente vai sair de um estado de repouso para o estado de atividade. A parte principal, teoricamente, é o momento do treinamento no qual você vai desenvolver as suas capacidades físicas, seja potência, seja força, seja o componente cardiorrespiratório, tá? E no período de recuperação é o contrário, é você sair desse estado de atividade para o estado de repouso, tá? Então são estratégias que você vai utilizar para voltar para o estado de repouso. E muitas vezes você vai utilizar estratégias para acalmar o seu cliente. Beleza? Então olha só, componentes da sessão, basicamente aquecimento, parte principal e recuperação. Nesse vídeo daqui eu dei uma pegada um pouco mais forte para falar sobre aquecimento. O tempo que eu levo para aquecer esse aluno depende, pode ser 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Depende do ambiente, depende do perfil desse aluno. Existem alunos que precisam de um pouco mais de tempo para aquecer e para preparar esse corpo para a parte principal. Hoje em dia eu penso muito nesse aquecimento em relação à parte de flexibilidade, mobilidade, controle motor, estabilidade, pensando em preparar para o movimento. Se você tem um melhor movimento, teoricamente a sua parte principal também vai ser mais eficiente.